clássico diferente. Claro que todo mundo queria ver os titulares das duas equipes, do Flamengo ainda em fim de férias, os do Vasco, por opção do técnico Abel Braga, poupados quase todos, né? Teremos aí um time mesclado, vamos dizer assim, mas muita molecada em campo. É uma chance para essa molecada mostrar que pode fazer parte também dos elencos de Flamengo e Vasco, Eugênio. É vitrine para eles. Interessa muito para os garotos que vão jogar. Exato. Só. Pô, mas para a torcida, não? Esse só aí o clássico, Flamengo e Vasco. Eu estava tão empolgado. Dizem que... Nada. Mas, Eugênio, vocês dizem que... Eu colocava isso no pacote também, que clássico, Fla-Flu, Flamengo e Vasco, até no totó, no futebol de botão, é clássico e não A muda reportagem nada. falou, esses dois times se encontraram ano passado na final da Taça Guanabara de Juniores, sei lá, um desses torneios aí de... Sub-20, talvez. Quantas pessoas foram lá ver? Não, mas nós vimos que na mas... Era Flamengo e Vasco, final. Mas hoje é o profissional. Mas que Não joga. é o profissional. É o principal, é. Não é o Vale. principal. Na Taça primeira Guanabara. rodada, a torcida do Vasco encheu São Januário. Para ver o time principal Por que do não Vasco. acreditar que vai ir lá apoiar a O garotada? Vasco botou em campo o time principal. Então é o seguinte, vamos dar uma olhadinha numa reportagem. Por que será que o Abel Braga, o Abelão, está colocando aí a molecada para jogar contra o Flamengo? Quartarola, a pergunta ficou no ar, né? O técnico Abel alegou que estava preocupado com as lesões, possíveis lesões, já que teve pouco tempo de pré-temporada. Com isso, 8 jogadores do Sub-20, aqueles que disputaram a Copa Paulista, foram promovidos, vão mesclar para o jogo de hoje. Seria medo de lesão mesmo ou, por que não, medo da equipe principal perder para Sub-20, o 23 do Flamengo? Olha, enquanto eu vi a matéria e antes também o comentário do Eugênio, de vocês, eu pensava justamente isso. O Abel Braga é matreiro. Ele sabe que o Flamengo hoje é uma força, mesmo o time sub-23, sub-20 tem bons jogadores. É claro que o Vasco também tem uma boa formação, historicamente sempre teve, mas a própria situação econômica do Vasco vai se expandindo, vai se derramando em vários departamentos. Ele entra em campo hoje com o time principal. Ganha de 1-0 mal, empata, acaba perdendo num contra-ataque ou coisa que o valha. Ou seja, todo o início de trabalho dele vai embora, a provocação vai ser maior, a pressão vai ser maior. Eu acho que é por aí. É claro que ele tem essa explicação, não, tô com medo de contusão. Contusão pode acontecer no treino, né, Abel? Você é matreiro, parabéns. Agora, eu acho que vale sim. É uma geração que está desabrochando, tem jogadores aí que podem dar muito certo e é legal ver também. Agora, não é o time, o clássico dos milhões, com os jogadores que ganham milhões. Só isso. Tá certo o Abel em poupar, ou Eugênio? Não tá certo, tá errado. Não dá para olhar assim, sob a seguinte afirmação. E se eu perder, e se eu empatar? Não, tem que pensar o seguinte, e se eu ganhar? E se eu fizer 4-0 no Flamengo, que está com o time reserva do reserva? O Vasco, com o time principal no final do ano passado, empatou com o principal do Flamengo, poderoso, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, etc, etc. Jogou de igual para igual com esse time que poderia jogar hoje com o time sub-23 do Flamengo. E aí, o torcedor vascaíno também poderia, no dia seguinte, estar tirando sarro com o do Flamengo. Futebol é assim. Você entra, quem está na chuva é para se molhar. Entrou, se ganhar, vai tirar onda. Se perder, vai ter que ouvir. Seja com o time reserva, seja com o time principal, seja com o sub-20, sub-23. Então, ele tinha a oportunidade. Ele está dando uma demonstração de receio, de temor, de inferioridade, de assumir cada vez mais isso. Porque tem um planejamento. Então é o seguinte, se tem um planejamento, não podia ter jogado com o Bangu. Botou o time principal contra o Bangu. Que ficou no 0-0. Tá lá o time. Tá pronto. 2 jogos na mesma semana. Então fizesse o seguinte, colocasse o reserva contra o Bangu e o titular contra o Flamengo. Gente, é um clássico. Não desvaloriza o jogo. Mostra que realmente tá com medo, porque ele já levou vaia no primeiro jogo. Então tá tudo errado. Futebol, time grande, como é o Vasco, apesar do momento ruim, tem que sempre pensar em entrar em campo para vencer. E foi com essa coragem que o Vasco conseguiu o 4-4 com o Flamengo ano passado. Um jogo que parecia perdido, foi buscar no finalzinho. Podia terminar o jogo e falar, estamos perdendo de 4-3, tá bom, não pagamos mico, tal, foi um jogo disputado. Não! O Luxemburgo botou o Ribamar, vai lá, o Vasco foi para cima e empatou. Se não tiver coragem, não sai de casa. Pois é, Eugênio, e aí pegando essa sua linha do seu raciocínio, se não teve pré-temporada, olha que jogo bacana para você fazer
mais um jogo de preparação para sua temporada, um adversário mesmo que não seja com seu elenco titular, mas que tem toda uma pressão em cima. Bom, a gente vai seguir falando do Flamengo, do Campeonato Carioca, porque o Eugênio disse, saiu na chuva é para se molhar. Quem vai se molhar vai ter que suar a camisa. É o novo reforço do Flamengo, que já conversou com a Flá TV. Feliz, animado, empolgado com essa nova chance na carreira dele. A França passou, ficou para trás. Não tem como dizer outra coisa, ele fracassou. Não foi bem, colocou ali os motivos dele, são discutíveis. De qualquer maneira, ele tem uma nova oportunidade na carreira. Brigando com quem mais ali? Com o Gerson, com o William Arão, pelas características dele, Eugênio? Eu acho que é essa aí a função dele, né? Ele pode jogar nas duas posições. São os dois volantes do Flamengo hoje. O William Arão um pouco mais recuado, né? Quando o Flamengo vai sair jogando, é ele quem fica ali ao lado dos zagueiros para começar a distribuir o jogo. O Gerson tem um pouco mais de liberdade para subir, mas quando o Flamengo é atacado, isso não acontece muitas vezes não, mas acontece. Aí os dois jogam na mesma linha ali, né? O Gerson tem que voltar também para ajudar a dar o combate. Acho que o Thiago Maia, que apareceu no Santos mais como um segundo do que como um primeiro homem, pode fazer as duas funções, porque o próprio Arão era um segundo homem, antes da chegada do JJ, como ele disse. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Você tem ali ele jogando ou na vaga de um ou na vaga do outro, e é importante porque é o seguinte, o Gerson pode jogar mais à frente. Então, numa eventualidade de você não ter o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta, o Gerson pode fazer a função desses. E aí você tem mais um jogador para entrar como volante ali no time do Flamengo, que é o Thiago Maia. Então, não só na vaga do Arão, em princípio ele vem para ser o reserva do Arão, mas também, eventualmente, na vaga do Gerson. E do Diego, né? O Diego também tem jogado por ali. O Diego tem sido hoje. Se a gente fizer um desenho aqui, hoje é Arão e Thiago Maia, Gerson e Diego. Mas se for um jogo em que haja uma necessidade de maior marcação no meio de campo, ao invés de colocar o Diego, você pode colocar o Thiago Maia no lugar do Gerson. O Thiago Maia, né, Quartarolo, que falou, eu prefiro, né, o trabalho ali na marcação, faço com que o time não sofra o gol, para depois os caras se resolverem lá na frente. Então, transfiro a pergunta para você. Ele ocuparia melhor que pedaço nesse campo ali, no lugar de quem? O Gerson é o Coringa, pode subir. O Arão, apesar de trabalhar ali no meio, quando a gente menos espera, o Arão tá fazendo gol também, né? Ele se infiltra. E aí, como é que fica o meio de campo do JJ? Olha, o Gerson é um jogador que pode jogar mais à frente, ele tem muita qualidade. Ele não é só volante, não. Ele é um homem que faz box to box, como dizem por aí. Agora, o William Arão, para mim, sempre foi um ótimo jogador de futebol, tem uma boa técnica, tem uma chegada surpresa, que já não é tão surpresa assim, que atrapalha o adversário, ele faz gol de cabeça, ele bate bem na bola. Eu sempre admirei muito o futebol do William Arão, mesmo quando ele estava sendo criticado pela torcida. Mas o Flamengo demonstra, mais uma vez, a sua organização. Ele está substituindo o reserva. O Pires da Mota é pior que o Thiago Maia. Mas o Thiago Maia é bem inferior, na minha opinião, que o Arão e que o Gerson. E o Abel Neto tem toda a razão. Ele fracassou no Lille, que é um time desse tamaninho. O Flamengo é 10 vezes mais time e melhor time que o Lille. A explicação que ele deu é de jogador brasileiro quando vai lá, estava frio, não me adaptei com a comida, o gramado. Você ir para o Barcelona e não conseguir jogar, eu até aceito, porque a concorrência é muito forte. Você vai para o Real Madrid, tem o Kroos, tem o Casemiro, tem o Modric, não vai dar para jogar. Vai ter pouca chance. Mas no Lille, você teria que ter jogado e não jogou. Agora, a favor dele, tem 22 anos de idade, tem tudo para evoluir. Volta com um salário europeu. E pelo que ele acabou de dizer na matéria da TV Flamengo, da Flá TV, ele prefere ser o primeiro volante, ou seja, o homem da roubada de bola. Não quer passar muito do meio campo, não. É preciso evoluir nesse quesito. E eu fico vendo essa matéria, né, Abel, Lívia, Eugênio. Era diferente, não era melhor nem pior. Mas na minha época, esse tipo de matéria chapa branca não tinha, né? O cara chegava, falava com todo mundo. Agora tem até torcedor fazendo entrevista coletiva.